Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Já passei vergonha hoje, né, irmão? Ser apresentado assim, mas glória a Deus, me sinto em casa, né? É uma felicidade imensa poder estar aqui, poder estar junto dos irmãos, ainda mais um dia que nem esse, né? Uma noite de gratidão, de agradecimento. Eu aprendi aqui nesta casa, que a ação de graça não é somente hoje, mas é todos os dias. Todos os dias, quando você abrir os seus olhos pela manhã, a primeira coisa que deve sair dos seus lábios é: Senhor, muito obrigado por esse dia. E Deus, Ele nos treina, Ele nos prepara, Ele vai nos moldando para tudo isso, né? Eu digo para os irmãos que eu encontrei a salvação em 2007, mas eu pude desfrutar de Cristo quando eu cheguei nessa casa. Primeira vez que eu vim aqui, eu vim por causa de um convite. Quer dizer, a primeira vez que eu vim foi por causa do casamento da Jessiquinha, né? Fui colocar um vidro na casa dela, ela acabou me convidando, trabalhava com a minha esposa. Eu vim, quem fez o casamento foi o apóstolo Cristiano, porque ele usava até uns cabelinhos de cacho assim, né? Falava, o cara, meio estranho aquele cara que está fazendo casamento. Mal sabia eu, né, irmão? Aonde Deus ia me colocar, né? Aonde Deus iria me levar. E pela segunda vez eu estive aqui em 2015, quando o Luiz Hermínio veio aqui. Sentei lá na última cadeira lá e a única coisa que eu fiz do começo ao fim foi chorar, né? Porque quando você se depara com Cristo, porque a salvação é só a porta de entrada, mas quando você se depara com Cristo, irmão, você vê que não sobra mais nada e você só chora. Aí em 2016 eu fui inventar de participar da Aljava, né? E aí eu achei que as coisas iam melhorar e acabou que deu uma piorada, né, irmão? Aí eu vim aqui no final da Aljava, ajoelhava aqui, chorava e olhava para o lado e falava assim: não vai vir nenhum irmão me abraçar? Falava, vem cá. E eu ficava sozinho ali chorando. Eu falava assim: rapaz, o povo aqui é ruim mesmo, hein? Nem para me dar um abraço. Mas não era, irmão, o negócio era comigo e Deus. Deus precisava fazer isso. Deus precisava me colocar nesse lugar. A Bíblia diz que Ele não poupou nem o teu filho, né, irmão? Não fica se achando não, porque Ele não vai poupar a tua vida. Porque a manifestação da gratidão é algo muito sério. Não é só uma palavra, não é só você vir aqui hoje e falar: não, hoje eu vou lá, eu vou preparar uma oferta. Não, isso tudo faz parte, né? É um conjunto. Mas é algo muito mais além do que isso. É algo que vai acontecendo na nossa vida todos os dias, sabe? Você vai acordando pela manhã e tudo para você agora está bom. Tudo para você está bom. Tudo é maravilhoso, tudo é festa, tudo é alegria. Fala, pastor, mas o senhor não passa mais dificuldade? Não, irmão, eu aprendi algo com o tempo, que os problemas que eu posso resolver eu deito e durmo, porque eles já têm solução. E os que eu não posso resolver, eu deito e durmo, porque ele também não tem solução. E assim a vida vai ficando mais leve, porque a maior intenção é que nós manifestamos a Cristo, que nós transformamos o mundo, que nós tocamos a vida das pessoas. Mas Deus, Ele quer que você viva. Deus quer que você viva intensamente os seus dias sobre a terra. Deus quer que cada dia sobre a sua vida seja um dia de ação de graça, e que marque a tua vida. Sabe, quando chegar 6 horas da tarde, você fala: agora eu vou para minha casa. Você vai para a tua casa impactado e falar: que dia maravilhoso foi esse hoje. Que dia que eu vivi. Mas foi um dia onde você só teve problemas, mas não tem problema, você aprendeu com Ele. Ele te ensinou. Para nós que estamos cuidando de pessoas todos os dias, eu falo isso ao apóstolo Cristiano, nós somos muito mais tratados e ensinados com as dificuldades das pessoas do que ensinamos. Nós vamos sendo moldados, somos lapidados, e Deus vai usando pessoas para isso. Porque a Bíblia diz que o ferro afia o ferro, mas o homem, ele vai afiando o homem dia após dia. Eu quero ler uma palavra com você, que está em 1 Coríntios 9, verso 24. Agora já é 9 horas, eu tenho que até que hora? Até as 9? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. 1 Coríntios 9, 24.
E até isso o apóstolo Cristiano tratou na minha vida, sabe, irmão? Às vezes ele colocava de canto e falava: rapaz, você tem que parar de brincar um pouco, né? Eu falava: o senhor tem razão, estou tentando, mas o que eu tento com a força do meu braço não vai. Aí ele tentou separar eu do Cris nas mesas da aljava, mas não adiantou muito. 1 Coríntios 9:24 diz assim: não sabeis que entre todos que correm no estádio, na verdade um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como que quem apenas soca o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela faz separação dos nossos ossos, da nossa medula, do nosso espírito, da nossa alma. A tua palavra ela consegue discernir, Senhor, tudo que pensamos, tudo aquilo que temos de intenção, tudo que sonhamos e preparamos. Senhor, e nós sabemos que esse dia é um dia especial como todos os outros, mas um dia que o Senhor marcou para que nós pudéssemos estabelecer essa cultura de ter um dia de ação de graça, de estar, Senhor, lembrando de tudo que passamos no ano todo, para poder dizer obrigado, Senhor, porque aqui estamos. Senhor, que essa palavra possa se tornar verdade dentro de nós a cada dia, uma realidade que nós possamos viver ela e desfrutar, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo para vocês, que viver o dia de ação de graça todos os dias, isso vai requerer um treinamento de nós, no decorrer da nossa vida, no decorrer dos anos. Deus, Ele vai estar sempre nos preparando. Deus foi ministrando ao meu coração sobre essa questão de que Paulo dizia em 1 Coríntios 9:24. Ele dá uma explicação e ele usa algo tão simples para mostrar quão é maravilhoso servir ao Senhor, podendo estar junto com os irmãos, está podendo ser grato, está podendo manifestar a graça de Deus. E ele começa a dizer que aqueles que correm um estádio, eles correm somente por causa de um prêmio e de um vencedor. Ele começa a trazer para nós, para que nós possamos entender uma forma bem simples. Ele diz: olha, uma pessoa, ela entra no estádio para uma competição de corrida, que ela se preparou tanto tempo para isso, ela se esforçou tanto tempo para isso, e lá uma grande multidão vai estar assistindo ela, e ela vai dar o melhor dela, para poder tentar chegar em primeiro lugar e receber um prêmio. E ele diz: só que com nós que somos filhos de Deus, isso muda um pouco, porque a primeira coisa que sai de nós, quando nós entendemos o que é ser grato e manifestar a graça, é a competição. Nós já não entramos mais no estádio para competir com ninguém. Nós não chegamos num corpo para competir, mas nós chegamos num corpo para se unir, para poder ajudar, para poder servir. Porque a melhor parte que tem na vida de uma pessoa que decidiu entregar a sua vida a Cristo é servir. Ela já não tem mais interesse em nada. E hoje à tarde eu com o apóstolo Hélio, nós conversávamos sobre isso, sobre a pessoa quando chega, a primeira coisa que ela vai ter que se desprender é de ter interesse em alguma coisa, porque ela entende que tudo que Deus projetou para ela em vida já aconteceu no Espírito, e agora com a sua obediência, com a sua vida estando disposta, ela só começa a acessar essas coisas, e ela começa a desfrutar de tudo isso. Paulo agora começa a ensinar aquelas pessoas de dizer: olha, vocês vão ser colocados em um estádio, e nesse estádio, Deus ele não vai estar sentado como um juiz para dizer se você foi aprovado, se você chegou em primeiro lugar, se você chegou em segundo lugar, ou se você até mesmo foi desclassificado nessa corrida. Deus não vai estar sentado numa cadeira de juiz para poder julgar a sua performance,
Mas Deus agora Ele vai estar sentado, irmão, na arquibancada, e Ele vai torcer junto com você todos os dias, para que cada dia que você levante, você possa vencer primeiramente o teu eu, para que você possa estar nesse estádio e dizer assim: olha, eu quero que você, meu filho, esteja preparado todos os dias, não para ser melhor do que alguém, não para você levantar a sua casa e dizer: não, agora eu estou indo para uma competição, agora eu estou indo para um lugar onde eu preciso passar por cima de alguém, porque eu preciso dar o meu melhor. Não, Deus está dizendo para você: eu vou estar sentado no estádio, você vai levantar todos os dias, você vai entrar nesse estádio, e lá eu vou estar vibrando junto com você, e torcendo por você todos os dias, porque o que eu quero extrair de você nessa competição espiritual é a gratidão. Você vai estar todos os dias correndo, você vai estar todos os dias nesse estádio da vida, nesse estádio espiritual, e Deus vai estar vibrando junto com você e falando: continue, siga em frente, seja grato. Por mais que você acordou de manhã e talvez, como o André testemunhou aqui, você foi acometido de uma enfermidade, mas Deus quer que em meio a tudo isso você seja grato a Ele, porque isso fará com que você continue a sua caminhada em Deus. As pessoas, sabe por que elas param no meio da caminhada? Porque elas param para murmurar, elas param para reclamar, elas param para sofrer antes do tempo. E às vezes eu falo para minha esposa, não sei porque você está sofrendo antes do tempo, vamos esperar chegar a hora, e a gente sofre na hora certa, já que tem que sofrer. Antecipar o sofrimento, isso vai te fazer mal. Você precisa todos os dias acordar, irmão, e a primeira coisa que tem que estar fora de você, de uma vez por todas, é a murmuração. Isso não pode estar no teu sentimento mais, isso já não faz mais parte da sua vida, porque o tempo que você perde de murmurar, você podia estar usando ele para agradecer. O tempo que você perde para murmurar, para dizer que Deus não teve competência de fazer o que você queria, ou aquilo que você esperava, você pode usar esse tempo para dizer: Senhor, muito obrigado, Pai, por isso que eu estou passando. Você precisa começar a se tornar uma pessoa otimista. Você precisa começar verdadeiramente a acreditar que Deus te escolheu. E às vezes, irmão, principalmente nós que somos ministros, somos líderes, às vezes a gente acha que a escolha de Deus é aquele que vai chegar num topo espiritual, talvez dos lugares que Ele vai ministrar, ou dos lugares que Ele vai estar. Não, e não tem nada a ver com isso. Uma pessoa otimista, uma vez eu ouvi uma história, irmão, é até engraçada, ainda mais partindo de mim que vou contar, né? Mas muito interessante. O pai chegou para 2 filhos, e para um ele deu uma bicicleta, e aquele cara era pessimista, aquele filho. E quando ele recebe aquela bicicleta, ele olha para o pai e fala: pô pai, só uma bicicleta? O senhor poderia me dar algo melhor. Para o outro filho, que era um cara otimista, que todo dia acordava agradecendo e não tinha murmuração, a murmuração não tinha espaço nele, o pai chegou e deu uma sacola, irmão, cheio de cocô de cavalo. E quando ele pegou aquela sacola e ele abriu, ele falou: pai, muito obrigado, ganhei um manga larga. Porque dentro do coração dele não havia coração, não havia lugar para ele murmurar. Essa é a diferença das pessoas. Essa é a diferença, irmão, daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Malaquias capítulo 3 verso 18 diz isso: então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve o Senhor. Não está falando daquele que vai ser salvo, daquele que vai ser condenado. Está falando daquele que vai servir e daquele que não vai servir. Porque aquele que não está disposto a servir, ele sempre vai arrumar uma barreira, ele sempre vai arrumar uma desculpa, ele sempre vai querer colocar as suas coisas pessoais na frente do servir. Ele nunca vai conseguir ser grato. Aí ele olha e fala assim: não, eu faço parte de uma casa, eu vou transformar o mundo, nós vamos transformar o mundo. Como que nós queremos transformar o mundo? Se talvez, irmão, estar aqui hoje não é um compromisso na nossa vida, estar aqui hoje não é importante para nós. Nós podemos olhar e falar: mas é um culto de domingo, mais um culto de quinta-feira, mais um culto de ação de graça. E nós estamos dizendo: não, nós vamos transformar o mundo, nós vamos mudar o mundo. Se nós não começarmos a entender as coisas pequenas, se nós não começarmos das coisas simples, nós nunca vamos alcançar as coisas extraordinárias.
A Bíblia diz que um profeta, em 1 Reis capítulo 17, ele deu uma determinação. Ele disse assim: mediante a minha palavra, não chove mais sobre a terra. Deus assinou embaixo, porque Deus tinha um propósito com isso. Deus disse a ele: agora, Elias, vai para a beira do rio, e você vai viver desse rio. E a Bíblia diz que naquele rio ele era alimentado pelos corvos. Ele retirava a água daquele rio, até que um dia aquele rio secou, porque não tinha chuva. Elias se levanta, e Deus diz para ele: agora você vai até um lugar chamado Sarepta, e lá tem uma mulher, que ela vai estar te esperando. Quando ele chega na casa dessa mulher, o que havia no coração daquela mulher, primeiramente, era murmuração. Mas Deus havia levado um profeta sobre a casa dela, porque Deus não queria mais que aquela mulher vivesse de murmuração, mas que ela vivesse agora de agradecimento. E o que muitas das vezes necessário vai ser Deus fazer na nossa vida é isso: Deus entrar com uma palavra profética dentro de nós, e Deus nos dividir ao meio, porque o que a cruz vai fazer, irmão, comigo e com você, nada mais e nada menos, é nos dividir ao meio, é separar a nossa alma do nosso espírito. A Bíblia diz que é necessário muitas das vezes a dor, é necessário muitas das vezes a dificuldade, para realmente Deus poder sondar o que há no meu e no teu coração. E a cruz, ela faz isso, ela cria situações em nós que nós não esperávamos, porque Deus, Ele quer de uma vez por todas nos arrancar desse ambiente. Ele não quer nos deixar na murmuração, porque tudo que Ele faz, irmão, é através de uma igreja apostólica e profética, através dos filhos, e para tudo Ele tem um propósito. Esse ano que nós vivemos, você acha que Deus já não sabia? Talvez algumas pessoas aqui perderam o emprego, mas em meio à pandemia, Deus também destravou muitos empreendedores, pessoas que começaram a ter ideias, a ter starts na sua mente, e dizer: olha, eu nunca havia pensado isso antes, mas a dificuldade do momento, do ano da pandemia, levou ela a despertar e dizer: nossa, mas eu posso conseguir um recurso aqui. Porque você vem recebendo dentro dessa casa palavras que diz para você: você é um empreendedor, você pode produzir. Deus te deu revelações, Deus acendeu dentro de você algo, e Deus usa um ano como esse para que nós possamos colocar em ação tudo aquilo que nós já estávamos vindo recebendo. Quando a pandemia chegou, eu falei para o apóstolo Cristiano: quanto treinamento nós tivemos na mesa da Aljava. E hoje nós entendemos que aqueles treinamentos era para poder enfrentar essa pandemia, esse ano que estamos vivendo. Quantas coisas nós perdemos, que para nossos olhos muitas das vezes era perca, mas para Deus era ganho, porque Deus estava nos formando. Deus estava levantando pessoas maduras, pessoas fortes, pessoas que pudessem ser referência, não porque são um pastor, não porque é um evangelista, não porque tem um cargo eclesiástico, mas pessoas que eram referência no momento de dificuldade. E para Deus fazer isso, irmão, foi necessário Ele arrancar até mesmo tudo de nós. Eu me lembro que nós sentávamos na mesa da Aljava, irmão, era só história triste, nem o celular durava, irmão. Você comprava o celular, Deus fazia questão de dar um tapa na sua mão, o celular cair e quebrar a tela. Você fala: meu, o negócio está feio, o negócio está feio. Aí, irmão, naquela época eu lembro que eu contei a minha história para o carroceiro, chorou ele e o cavalo, tão feio que estava a história. É sério. E eu falava para o apóstolo Cristiano, falava: cara, foi mais alguma coisa, e foi mais isso, e foi mais aquilo, e foi só indo, foi só indo. Mas em meio a tudo isso, Deus ia dizendo para mim assim: somente celebre, somente agradeça. E foram 2 processos assim que eu passei na minha vida. O primeiro foi quando eu me converti, mais ou menos nessa época, no mês de novembro, entre o dia 20 ao dia 29, eu já estava uma belezinha na igreja, irmão. Tinha até cara de crente já. E estourou um BO meu que eu tinha na justiça. E eu acordei 6 horas da manhã, olhei para a janela, falei: nossa, tem 3 pretonas no portão de casa. Eu falei: dessa vez não é comigo, mãe, agora eu sou crente. E como eu já contei aqui, a polícia invadiu a minha casa e me levou preso.
E quando eu saí de lá, irmão, Deus tomou um profeta e falou para mim assim: filho, eu te arranquei desse vento, mas se prepare porque vem outro. Né, irmão? E eu falei: é benção. Esse dia eu conversava com o apóstolo Cristiano da Petra, ele falou: você acredita que até hoje eu estou recebendo as flechadas? O apóstolo Cristiano sabe o que eu estou falando. Eu falei: graças a Deus que foi com você, né? A gente estava num lugar, irmão, na Aljava, e uma irmã, uma profeta, ela falou para o apóstolo Cristiano assim: vem cá, nós vamos orar por você. Eu via tanta flecha chegando na sua vida, te atingindo. E o apóstolo Cris, irmão, foi e colocou as mãos sobre a cabeça dele para orar. Por isso que a Bíblia diz, né? Não impõe a tua mão precipitadamente, né? Colocou a mão sobre a vida do apóstolo Cristiano e começou a orar por ele. Quando ele terminou de orar, o profeta falou assim: olha, eu via todas as flechas saindo dele e entrando em você agora. Eu olhei para ele e falei: vai, meu, põe a mão. E essas coisas são verdadeiras. E eu entrei em um outro processo da minha vida. E por 4 vezes, irmão, por 4 vezes, Deus tomou um profeta nesse processo e disse para mim assim: ó, filho, eu estou te arrancando desse vento, mas se prepara porque vem outro. Na 4ª vez Deus levantou o profeta e disse assim: filho, é o último, fica firme, porque eu estava provando o teu coração. Só que no último Deus pegou meio pesado, irmão. Deus me faliu. Eu era dono de um mercado. Eu estava indo para Ubatuba todos os domingos, irmão, e vinha correndo para ir para o culto, né? Porque, né, como o apóstolo Hélio diz, às vezes a igreja perde para Ubatuba, né? Mas eu fechava o mercado 1 da tarde, descia para Ubatuba, 4 horas da tarde eu estava voltando, porque eu tinha meu compromisso. Não era com o homem, também com o homem, né? Mas eu era grato a Deus por aquilo que Ele havia feito. E desse mercado, irmão, Deus foi arrancando tudo. Sobrou para mim uma Titan 2002 com o documento atrasado. E eu falei: já sei o que eu vou fazer. Minha esposa grávida de 9 meses, meu filho para nascer. E eu falei: vou voltar para o mototáxi. E fui para o mototáxi com o documento atrasado. 2 dias trabalhando. Peguei uma corrida 9 horas da manhã para levar uma pessoa lá na agronomia, numa segunda-feira. Peguei a minha moto, peguei o cliente e fui levar. Quando eu entrei na agronomia, irmão, um comando, 9 horas da manhã na segunda. O comando me parou. Perguntou o que eu era, eu falei que eu era mototáxi. E ele falou para o cliente: pode ir embora, não precisa pagar a corrida dele não, porque ele vai ficar aqui e nós vamos prender a moto dele. Eu olhei e falei: é benção. Isso é benção de Deus. Eles prenderam a minha moto, desmontaram o comando e foram embora. E eu fiquei lá na agronomia com 2 capacetes enfiados no braço. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Não use a tua boca para murmurar, mas enfie esses 2 capacetes no braço e vai embora me adorando. E eu coloquei um capacete de cada lado e fui embora glorificando a Deus. E pensa em 2 morros que tem na agronomia para cá, irmão. Pior não era nem a moto, o problema é voltar a pé. E eu subi ali, sabe, eu escolhi um louvor e subi cantando naquela manhã. Já havia perdido tudo. Eu falei: meu, para quem já perdeu tudo, perdeu uma moto com o documento atrasado, eu falei: senhor, essa nem doeu, já estava calejado. No meio do caminho ganhei uma carona, fui embora para casa. E nesse processo eu falava para Deus e falava: senhor, o senhor jamais vai ouvir da minha boca uma murmuração, porque eu carregava um sentimento dentro de mim, irmão. Nasci nu, careca e banguelo. O que acontecer, já estou no lucro. Da onde Deus me tirou em 2007, do bico de uma metralhadora, que já estava sendo jurado de morte, apanhando mais de 1h30. Eu falei: sabe o que eu falava com Deus? Eu falei: Deus, obrigado, porque daqui para frente eu estou vivendo bônus na terra. Estou vivendo bônus, irmão. E já vai para 14 anos que eu estou desfrutando do bônus de Deus na terra, porque já não era mais para mim estar aqui. E se acha que eu vou perder o meu tempo usando os meus lábios para murmurar de algo que não deu certo, de algo que não foi conforme a minha vontade? Não, eu irei usar todos os dias os meus lábios para poder dizer: Senhor, muito obrigado, eu sou grato a Ti. Eu quero viver todo dia uma ação de graça sobre a minha vida, independente daquilo que eu enfrentar. E falar para você, irmão, depois que eu decidi servir a Cristo,
Tem história triste para contar. Tem história triste. Mas em todas elas, Deus sempre foi se revelando. Deus arranca um povo do Egito, irmão, e o povo vai por meio do deserto. E parecia que estava tudo inacabado. Daqui a pouco aparece um Deus e diz assim: vou dar para vocês maná, vou cuidar de vocês. O sapato vai crescer no pé, a roupa vai crescer no corpo, a coluna vai de dia fazendo sombra, a noite vai aquecendo vocês. E esse Deus continua sendo o mesmo, irmão. Só que agora ficou um pouco melhor, porque Ele não está externamente, Ele está dentro de nós, Ele habita dentro de você. Hoje a coluna, ela está dentro de você. Hoje a nuvem que vai refrigerar a tua vida está dentro de você. Hoje o maná já está dentro de você, está tudo aí dentro. Só depende de você desfrutar disso. E como você faz isso? Sendo grato. Porque a graça, irmão, é a própria vida de Cristo em nós. E sermos gratos é manifestar essa graça para que as pessoas olhem e falem: cara, esse cara tem tanto problema. Depois que eu me converti, irmão, o meu time nem título ganhou mais. Eu falo para você, irmão, que crente é um problema para as pessoas, né? Como eu tinha vontade de ser corintiano nessa época, apóstolo, já que não ganha mesmo, eu vou virar corintiano, né? Quando o profeta chegou na casa dessa mulher, ela estava preparando um bolo para o seu filho. A água já estava se acabando. E ele disse para ela assim: mulher, eu tenho uma palavra para você. Prepare esse bolo para mim. Você já parou para pensar? Você na maior dificuldade na tua casa. Eu não vou nem usar o profeta Camilo, vou usar o profeta Paulo Ricardo. Chega ele na tua casa lá, você só com um bolo. E ele diz para você assim: ele nem está aqui para se defender, né? Coitado. Deus mandou eu vir aqui e falou o seguinte: o bolo é para mim. Senta aí, passa a garrafa de café e só assiste eu comer o bolo. Qual seria a sua atitude? Será que você ia falar: Senhor, eu vou te obedecer? Ou eu vou murmurar, falar: pô, que profeta forgado? Qual seria a sua atitude nesse dia? Será que você está preparado para viver momentos como esse no Senhor? Será que o nosso coração está preparado verdadeiramente para Deus criar situações como essa e falar assim: olha, dá tudo que você tem, dá o bolo para o profeta, entrega o bolo para o profeta. E aquela mulher obedeceu a voz do profeta, irmão. Ela preparou o bolo, ela entregou para ele, ela preparou a mesa para ele. E ele sentou, comeu, se alimentou e foi. E a Bíblia diz, irmão, que passou os dias e aquela mulher, o filho dela adoeceu e morreu. Se isso acontecesse com a gente nesse tempo, o profeta vem na minha casa, come o último bolo que eu tenho, o último recurso, leva o último recurso, fala que Deus iria me abençoar, que Deus ia fazer, que isso e aquilo, e agora meu filho morre. Se isso acontecesse nos dias de hoje, no meio de uma pandemia, sabe, você lá fez o teu cadastro e saiu o seu auxílio emergencial, aí o profeta chega para você e fala assim: vem cá, o que você tem? Ele fala: só tem o auxílio emergencial. Eu falei: então passa para cá, entrega, porque Deus mandou eu vir até você e te dizer isso. Só que Deus vai te abençoar por causa dessa atitude. Aí passa os dias, irmão, algum familiar da tua vida, ele é contraído com o Covid e ele morre. Qual seria a sua atitude? É nessas horas que verdadeiramente o nosso coração é provado. É nessas horas que Deus consegue sondar o que tem aqui, porque tem coisas no nosso coração, irmão, que talvez você não revelou nem para o teu pai espiritual, talvez por vergonha, por timidez. Mas eu quero te dar um conselho: seja quem você é e ponha tudo para fora mesmo. Eu falo para o apóstolo Cristiano: apóstolo, que tem isso aqui, ó, tá aí, e não tem para onde ele correr mais, porque não dá nem para ele desistir mais, né, irmão? Apóstolo, no contrato não tem, irmão, não tem desistência no contrato.
Eu falo para ele, cara, moiou. O negócio agora ficou sério, porque se nós dois sair na porrada aqui, daqui 5 minutos nós já tem que se perdoar. E a aliança continua, não tem como quebrar mais. É 5 minutos sem perder a paternidade. Não tem para onde mais. A Bíblia diz que o profeta chega na casa daquela mulher, a criança estava morta. E aquele era o dia que Deus havia marcado para ela viver o momento mais extraordinário da vida dela. Ele pergunta: onde que está a criança? E ela aponta: a criança está morta, deitada no quarto. Ele fala: então eu vou até lá. Ele vai até aquele quarto. Ele começa então a orar a Deus por causa daquela criança. Porque a oração, com gratidão e com agradecimento, ela destrava o mundo espiritual. Tem pessoas que até oram, mas ela ora colocando Deus na parede. E Deus, irmão, ele não vai ceder às suas pressões. Um pai não vai ceder à pressão de um filho. Se os meus filhos me pressionarem, irmão, talvez vai piorarem as coisas. Mas quando eles chegam, irmão, e começam, com aquelas palavras doces, vai conquistando a gente, e fala: puxa, não tem como, você cede. O profeta começa a orar ao Senhor e ele começa a declarar, e Deus dá algo profético para ele fazer: debruce sobre essa criança, e por 3 vezes solte a respiração sobre os lábios dela. E o profeta faz o que Deus havia determinado. Na casa de uma mulher que havia perdido tudo, na casa de uma mulher que a morte havia chegado, quando o profeta se posicionou, e por 3 vezes representando a Trindade, que é o testemunho perfeito de Deus, ele libera uma palavra no Espírito. Aquela criança, ela volta à vida. Aquela criança sai do quarto, irmão, e ela pode abraçar a tua mãe, e a mãe toda alegre, feliz, porque agora o seu filho vive, e a enfermidade, a morte não pode vencer aquela família, por causa da atitude de uma mãe que preferiu pegar tudo que tinha e entregar na mão do profeta, sem saber o que iria acontecer no outro dia. Sabe por quê? A Bíblia te ensina: vivo amanhã, vivo hoje, como se fosse o último dia da tua vida, porque o amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz que muitos são intenções do coração de um homem, mas o que prevalece, irmão, é a vontade de Deus em nós. Então viva intensamente todos os dias, por mais que a morte talvez chegou, mas nesse dia que a morte chegou também, possa ser o dia que a ressurreição vem junto dela, para trazer no renovo sobre a tua vida, para trazer um momento de felicidade, um momento de paz, um momento de alegria. Mas para isso, você precisa estar totalmente rendido à vontade de Deus. E quanto milagre eu vivi, irmão, nesse processo. Nossa, se eu for contar para você. Uma amiga da Cíntia ligou para ela, a gente no meio desse processo todo, dessa loucura. Aí eu arrumei outra moto para ir trabalhar no mototáxi, porque a gente não pode parar, irmão, você tem que dar os pulos, Foi fazer algo, não dá certo, vai fazer outra coisa. Mas esse ano eu fiz tanta coisa, irmão. Vendi pão, vendi saquinho de lixo. Aí eu ajudei o Rafael a abrir loja. A gente abriu 2 lojas no meio da pandemia. E não é porque a gente é bom, não, irmão. Não existe bom para Deus. E agora eu estou vendendo carro. O apóstolo Cristiano falou, me deu envio. Fez o senhor pôr a mão aqui, apóstolo, eu vou com força. Não quero nem saber. Fecha os olhos, irmão. Fala, só põe a mão e envia. E vamos. E no meio de tudo isso, uma amiga da Cíntia ligou para ela e falou: Cíntia, o Hilton não pode vir aqui orar pelo meu filho? O médico disse que ele tem 10% de chance de viver 17 dias criança, porque os rins dele não estão legal. Ele só tem 17% de um rim. E eu falei: vamos lá orar. Chegamos na casa daquela moça, colocamos a mão sobre a criança, oramos. A criança foi hospitalizada, e 4 dias depois a criança foi parar na UTI. E o sentimento que veio de mim foi: cara, eu estou ruim mesmo. Além de eu ter falido, perdido tudo, agora eu oro, em vez de curar, o negócio piora.
falei, mas Deus está no controle. Estava no mototáxi, irmão, e no mototáxi funciona da seguinte forma: você coloca o teu nome na pedra, aí tem uma fila, vai chamando os motoqueiros até chegar a sua vez. E era a minha vez. Tocou o telefone, eu peguei o endereço, coloquei na moto e saí. E quando eu cheguei na casa, era na casa da amiga da Cíntia. E eu falei para ela, você vai para onde? Ela falou, eu vou para o hospital. Vou lá visitar o meu filho que está na UTI. Porque agora deu infecção generalizada. Tinha dado uma meningite, né, Cíntia? E deu começo de meningite nele. E ela montou na moto e eu trouxe ela até o hospital escola. Quando parou na porta do hospital escola, irmão, eu falei, não, esse negócio tem alguma coisa errada. Desci da moto ali na porta do hospital mesmo, falei para ela, se você crê que Deus pode curar o teu filho? Ela falou, eu creio. Eu falei, eu também creio. A Bíblia diz, se dois crê, algo acontece. Eu falei para ela, abra a tua mão. E eu nem entendi que era esse negócio de ato profético. Eu falei para ela, eu vou ministrar uma cura na tua mão. Você vai fechar a tua mão e você vai abrir a tua mão somente a hora que você colocar na cabeça do teu filho. E eu ministrei uma cura sobre as mãos dela, e ela fechou a mão e eu falei, vai em paz. E eu montei na moto e ali eu saí colocando Deus na parede, né? E disse para ele, Deus, não é fé que o Senhor queria? Tá aí, eu usei a minha fé. Agora eu quero ver o Senhor curar. Comecei a falar com Deus dessa forma. Falei, eu orei a primeira vez, 4 dias depois a criança foi parar na UTI. Mas agora eu estou usando a minha fé. Eu parei na porta do hospital, estava cheio de gente olhando e eu não estou nem aí o que eles pensaram. Mas eu usei a minha fé porque eu quero ver o Senhor fazer. E ela entrou para dentro do hospital. Ela não lavou a mão, não pôs luva, pediu para vestir o casaco nela. E quando ela chegou onde estava o menino na UTI, ela colocou as mãos sobre a cabeça dele. Mais 4 dias depois, ela ligou e disse, eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim e disse, mãe, você crê em milagre? Ela falou assim, creio. Ele falou para ela, então pode pegar o teu milagre, porque o menino não tem mais nada. Sumiu a infecção, sumiu a doença que ele tinha. E para Deus confirmar tudo, irmão, esse médico era patrão da minha mãe, eu não sabia. O nome dele era Dr. Ricardo Marcitelli. Minha mãe trabalhava na casa dele. Aí Deus foi só conectando as coisas. Hoje aquele menino que tinha 10% de chance de viver, irmão, deve ter uns 12 anos de idade. Os rins dele devem funcionar uma beleza, porque o menino gosta de uma Coca-Cola, irmão, que só Jesus na causa. Aí ó, tá vendo? Ela conhece. O menino é uma bênção. O menino é uma bênção. Mas sabe por que Deus faz essas coisas, irmão? Primeiro, para incendiar o teu coração de fé. Porque no meio do processo, irmão, onde eu havia perdido tudo, mas não decidi murmurar, Deus cura um menino desse, acaba usando as minhas mãos, e a gente fica feliz, né? Aí você já quer orar por tudo que aparece na frente, irmão. Você não pode ir num velório, que você já fica meio comichando e fala, Senhor, fala comigo para o Senhor ver, né? Já fica até fazendo assim com a mão, fala para o Senhor ver. E Deus vai, irmão, sabe qual foi onde eu vivia as coisas mais extraordinárias com Deus? E eu já vou encerrar. Foram nos processos que eu perdi tudo na minha vida. Quando eu perdi tudo na minha vida, irmão, e sobrou só de madrugada para mim trabalhar no mototáxi, eu comecei a ver os moradores de rua passando na rua. Falei, já sei, eu vou entregar uma sopa para esses caras. Aí sexta-feira eu ofertava o meu serviço em casa, fazia sopa, pegava a Cíntia, pegava o Riltinho, de vez em quando a Isabela ia, e a gente ia entregar sopa para morador de rua. E um dia eu estava passando em frente do velório, e eu vi uma moça de frente para um caixão assim, ó. E Deus disse para mim, entra lá. Eu falei, pronto, estou chapando. Entra lá porque eu quero falar com ela. E o irmão que estava dirigindo o carro, eu falei para ele assim, irmão, você tem coragem de voltar no velório? Porque Deus falou comigo. Ele falou, volto. Eu falei, então peraí, vamos confirmar na palavra. Porque ao mesmo tempo que a gente crê, a gente é incrédulo, né, irmão? Aí eu peguei a Bíblia, fechei a Bíblia assim, ó, e falei, Deus, fala comigo. Aí quando eu abri a Bíblia, irmão, estava escrito que o corpo desce para o pó da terra, mas o Espírito torna Deus a quem o deu. E Deus falou comigo, entra lá e fala para aquela mulher que aquela pessoa que está no caixão está salva. E ele parou na porta do velório, irmão, eu catei uma biblinha pequenininha que eu tinha, eu entrei.
E quando eu entrei, que eu olhei dentro do caixão, eu já desacreditei na hora, irmão. Um senhor de idade, mas só tatuagem até a tampa. Eu falei, não é possível que isso aí foi pro céu, né? Já pensei comigo. Aí, sei, mas é sério, irmão. Porque, deixa eu contar algo para você. Isso eu aprendi com o pastor Pedro. O pastor Pedro tem uns negócios interessantes. Talvez tenha pessoas que naquele grande dia, irmão, vai chegar lá e vai pensar que está no inferno. Porque ele mandou tanta gente para o inferno que ele vai chegar lá e falar, nossa, todo mundo aqui no mesmo lugar que eu. Mas eu entrei, eu passei por aquele caixão, olhei aquele senhor, já fiz meu pré-julgamento, porque nós temos esse costume. Mas em nome de Jesus, Deus arrancou isso de nós. Passei, fui lá no outro velório, e quando eu cheguei lá, irmão, Deus é sem massagem. Ele falou, eu não mandei você ir, eu mandei você ir lá. Aí eu voltei, parei do lado daquela moça que estava do lado do caixão, olhei para ela e falei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí eu li esse versículo para ela, e disse para ela assim, o corpo vai tornar o pó da terra, mas o espírito tornará a Deus. Deus manda dizer para você, que essa pessoa que está aí está salva. Aquela mulher começou a chorar, irmão, e tinha uma senhorinha sentada na cadeira. Ela deu um glória a Deus e levantou da cadeira, porque era o marido dela, e era uma irmãzinha em Cristo, e aquela moça era filha. Depois eu perguntei, ela disse assim, eu estava aqui na beira do caixão, e eu acabei de perguntar para Deus e falar, Deus, fala para mim se meu pai foi salvo. E naquela hora, tá eu passando na rua, cheio de processos internos, falido, sem esperança, talvez nos meus negócios. Mas é nessas horas, irmãos, que nossos ouvidos parecem que ficam tão sensíveis a Deus. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite, hoje é uma noite especial, independente do ano que você enfrentou. Se você talvez faliu nesse ano, para você faliu, mas para Deus não, Deus te preparou, irmão. Entenda uma coisa, o funcionamento de um estilingue, irmão, você precisa puxar para trás para poder lançar mais longe. Quanto mais para trás puxar, mais longe você vai. E talvez você foi colocado nesse ano no estilingue de Deus, mas Deus talvez te puxou lá atrás. Mas a hora que Ele te soltar, irmão, no meio desse processo, você moldado, você do jeito que Ele quer, você vai alcançar lugares imagináveis na tua vida. Mas tenha gratidão no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Tenha gratidão. Sabe, eu falo para minha esposa, falo, não, vamos para cima, mesmo que dê errado, não quero nem saber. Se der, nós começa de novo. Estou acostumado a começar de novo. Quando eu cheguei aqui em 2007 e em 2015 eu disse para os irmãos, eu enfrentei a segunda falência na minha vida. Em janeiro a chuva levou a minha casa. 15 dias depois rodei na estrada, bati o carro. Depois sobrou uma moto, Deus pediu de oferta. Aí a gente sentava e contava, eu só aljava, quanto processo. E todo mundo junto, irmão. É o que o apóstolo Cristiano fala, o bom sabe que é, ninguém chegou por interesse. Chegou todo mundo que nem Jó, irmão. Só sobrou o caco de telha para se coçar. Não tinha nada. E Deus começou a construir tudo de novo. Só que esses processos, irmão, começa a nascer uma coragem dentro de nós, porque o que bloqueia os filhos de Deus de desfrutarem daquilo que Deus tem para eles é uma palavra chamada medo. Você às vezes não se tornou ainda um empreendedor porque você tem medo de investir e perder. E Deus está dizendo para você, se você receber uma palavra, um envio de um pai, vá. Pastor, e se der errado? Com Deus nada dá errado. Sabe por quê? O crente nunca perde, ele deixa de ganhar. Mas perder é uma palavra que não tem em nós. Você deixa de receber, mas perder não, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Talvez você que está sentado aqui, irmão, passou dentro de uma faculdade de 5 anos. Mas a faculdade do corpo de Cristo, ela não é na teoria, ela é na prática. E ela é no dia a dia. Ela talvez vai requerer algumas lágrimas. Mas a Bíblia diz que as lágrimas são derramadas diante do Senhor. E um dia elas se tornarão em alegria. Se coloque de pé, quero orar com você.
É benção que hoje não precisou encostar ninguém para tomar meu microfone. Das outras vezes que eu venho aqui, eu começo a ver um subindo aqui, o outro ali, eu falo, pronto, o inimigo se levantando já. Quer tomar meu microfone. Hoje não precisou, foi bem rápido. Amém, irmão? Eu quero orar com você nessa noite. E que você possa sair daqui hoje, sabe, vibrando, acreditando, sonhando. Porque você está numa casa que se chama Sonho de Deus. E aqui, irmão, não tem como você não sonhar. Sonhe, desfrute. Eu sempre disse para Deus assim, eu falo, Deus, se o Senhor vai ver que o meu coração vai se corromper, deixa eu do jeito que está, porque já está bom. Mas se o Senhor sondar o meu coração e ver que eu não vou me corromper, manda, mas manda com força. Mas pode mandar com força. E eu estou falando isso, irmão, na área financeira. Fala, sonda aqui, Senhor. Se o Senhor ver que o Senhor vai pedir, eu não vou dar, mas não dá não, Senhor, porque senão o Senhor vai me perder. Mas se o Senhor sondar o meu coração, e o Senhor ver que o Senhor pode me usar para o teu reino, para abençoar a vida das pessoas, pode derramar, Senhor, a cachoeira. Deixa vir. E a partir do momento que você faz umas loucuras dessas com Deus, irmão, Deus vai te recordar todos os dias disso. Sabe, porque já teve dias de eu estar no processo com Deus e chegar um cara que acabou de usar crack, irmão, mordendo. Ele olhar para mim e falar, cara, estou morrendo de sede. Você não paga um suco para mim tomar? E eu olhar e falar, cara, como que ele adivinhou que tinha R$4 na minha carteira? Só que esses R$4, irmão, eu já estava projetando ele para outro dia. Falei, esses R$4 eu vou comprar 1 litro de leite amanhã para meu filho. E Deus dizer ao meu coração assim, é o tudo. Vai para o tudo. E eu olhar e falar, vamos lá, irmão, vamos tomar o suco que você quer. E no outro dia você acha que faltou leite em casa? Fui jovem, ainda não sou velho. E isso agora eu não estou falando, irmão, através da vida de Davi, estou falando através da minha vida. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a tua descendência mendigar o pão. A questão nossa, irmão, é de gerações. O que você semear hoje, a tua geração colhe. Quantas portas se abriram na minha vida, e nem fui eu que plantei, foi meu pai. Quanta coisa meu pai plantou, que às vezes eu vou tendo acesso, Deus vai falando para mim, olha, não vai achando que foi você não. Isso aí foi teu pai que plantou lá atrás, e você está desfrutando hoje. Plante, plante. E plantar não é só dinheiro, irmão, é gratidão. Plante muita gratidão todos os dias, porque você vai colher uma geração de pessoas gratas, e não de pessoas que murmuram. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. Obrigado por essas vidas que estão aqui, Senhor. Eu sei que ainda tem muita vida que o Senhor vai conectar a esta casa, porque o Senhor está trilhando nossos caminhos, Senhor, e nós vamos se encontrar. Quantas pessoas, Senhor, que nós nem imaginávamos, Senhor, em conhecer, cada um com uma cultura, cada um de uma forma, cada um aprendeu de um jeito. Mas eu louvo a Ti, Senhor, porque aqui é uma casa que não quer moldar as pessoas a serem talvez um pão de forma, Senhor, com todas a mesma fatia. Mas aqui é uma casa onde nós temos liberdade de ser quem nós somos. Porque aqui, Senhor, nunca foi olhado para nós através de resultados, e muito menos os nossos erros foram julgados, Senhor. Mas aqui é uma casa onde nós podemos abrir o nosso coração, podemos rasgar quem somos, Senhor, e aprender todos os dias a viver os sonhos de Deus, aprender todos os dias a desfrutar daquilo que o Senhor já preparou na eternidade. Senhor, eu sou grato a Ti, Pai, sou grato por o Senhor ter me trazido até este lugar, Senhor, por ter me colocado nessa família, de ter os meus irmãos, que a cada dia nós vamos conhecendo pessoas novas. Senhor, obrigado. E que a gratidão possa estar dentro do nosso coração, Senhor, todos os dias, todas as manhãs. Porque nós sabemos, Senhor, que a gratidão é uma chave, Senhor, que vai transformar a nossa nação, vai transformar o mundo. Senhor, muito obrigado, Pai. Sou grato a Ti por esse dia, em nome de Jesus. Dê uma salva. Governar
É uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.